Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. E aí, galera, tamo no ar, Rolê CL e in the house comigo. Guga Noblar, logo mais, Rob estará também conosco aqui no Rolê CL, já tá valendo, olha que legal. Deu algum tilt lá no estúdio, galera. Estão tentando conectar Robs. E por enquanto, quem vos fala sou eu. Vou aqui abrir o chat pra gente batendo um papo. Espero que o final de semana de vocês tenha sido uma delícia, como está sendo as férias dele, do nosso maravilhoso William Deluca, o príncipe. Cara, que eu tô vendo aqui que fizeram uma imagem minha aqui no Rolê Série da semana passada, eu não tinha visto, eu fiquei bonitão. Obrigado, Vitão. Vitão, cadê você? Você consegue entrar também? Oi, tô entrando aqui. Pera aí, Guga. Apareça querido aqui a Vitão qualquer vai- momento. Roberta, tá Cadê ok? Tá me Vitão? escutando a gente? Ó, quem chegou aqui agora? Hobbs? Hobbs chegou também. Guga, obrigada por fazer as honras da casa. Não sei o que aconteceu, mas deixa eu dar um bom dia para você que nos acompanha ao vivo no Rolê e boa tarde para você que está conectado na nossa reprise às 4 horas da tarde. Você já deu os destaques do programa de hoje, Guga? Ainda não. Não? Então, vou dar os Tava destaques. abrindo o roteiro. Tava abrindo o O roteiro tá roteiro? sempre aberto. Tava sempre aberto. Eu tava indo aqui no roteiro, mas vai lá. Deu Já destaque. vi que não leu o roteiro. Mas é isso, rolezeiros, rolezeiras, rolezeires, vamos nessa. Hoje é dia 30 de junho de 2025, o último dia do mês de junho. Amanhã começa o segundo semestre, galera. Daqui a pouco é Natal. Aí aparece aquela bolinha na porta do apartamento. Mas, ó, antes disso, a gente torce para que seja finalizado o julgamento do Bolsonaro. Falando nele, gente, vamos ver aqui no Rolê os melhores e piores momentos da manifestação flopadíssima aqui em São Paulo. É isso, teve parada LGBT que não foi nada flopada, tá? Só que ela aconteceu na Hungria, em Budapeste. Tentaram proibir a parada, mas mesmo assim, ó, a nossa comunidade foi lá, com cartaz, muito glitter e batom, dar o seu recado de resistência. Viu, Victor Orbán? Tamo ligado, tamo ligado. Vamos falar um pouquinho do Mundial de Clubes, porque... Gente, desculpas, né? Assim, sem querer me gabar, vou dizer a vocês que temos aí um brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes. Mas ainda tem Flusão, vai jogar ainda o Flusão, quem sabe tem um carioca aí. Mas o fato é que o time paulista, que era o único na competição também, tá garantido. É o meu Verdão, tá? Eu vou te contar o caso de um pastor que roubou mais de 40 templos, cara. Eu juro. Em nome de Deus, parece que isso não é pecado. Pastor roubando templo. É isso que você vai ver aqui no Rolê, Guga Noblar. Você já tinha ouvido falar dessa história aí de pastor roubar templo, roubar de convertido? Não me surpreende. Enfim, mas Não me roubar surpreende. tipo de... Não, mas esse roubar aí é tipo de entrar e roubar. Não é Ei. tipo aquele roubo que você deposita e eu faço o que eu quero com o dinheiro, não pago imposto. Não! Eu tô falando do pastor que entrou no templo alheio e, ó, passou a mão na bufunfa. É muita cara de pau, em nome de Deus. Hã? Quero ver essa daí, quero conhecer esse pastor aí, vamos ver de qual igreja ele é, será que a gente descobre? Agora, não me surpreende ter pastor picareta, não? Porque tem muitos que são heróis, mas tem muitos que são picaretas. Agora, pastor que vai lá e mete a mão e rouba na mão grande, não é tão comum, mas também não me surpreende não, Robson. Eu vou te dizer que nada mais me surpreende neste mundo. E olha, Juliana Perucci falou que Guga segurando as pontas, tudo baseado Todas. em fatos reais. Todas. Não entendi a brincadeira, não entendi a brincadeira. Baseado Entendeu. em fatos reais. Ninguém entendeu. Vitão, você já deu sua dica? Já deu bom dia? Cara, quem chega atrasada Bom dia, perde, Robs. né? Um pedaço Ainda do não. programa.
Vai, Vitão, Bom vai dia, que a vamos bandeja lá. tá contigo. Vitão, dica de hoje, segunda-feira. Vou trazer uma série aqui que é já antiga, mas eu nunca tinha visto. Vi esse final de semana, é muito boa. Chernobyl, da HBO Max, que conta a história da explosão nuclear que aconteceu lá em Chernobyl, do acidente, no caso. E assim, é muito boa, é uma minissérie de 5 episódios só. Tá disponível no HBO Max e eles contam todo o processo, desde a hora do acidente até depois, e como eles tentaram esconder, e como eles tentaram resolver. Enfim, muito boa, atuações incríveis. Recomendo a todos. Bom dia. Muito bom, dica do Vitão, ainda mais em momentos que a gente Pena, vive aí. Hobbs, ele só tá atrasado 10 anos. Mas é uma Só bela 7. série. É uma bela série. Eu assisti 7 anos atrás e eu assino embaixo. Essa você tem que assistir, não só pelas atuações impecáveis que de fato são, mas para entender, para entender em todos os detalhes, né, como é que foi essa tragédia horrorosa da explosão de Chernobyl, que a princípio parecia impossível na cabeça dos físicos, como que explodiu Chernobyl, e o vazamento, obviamente, da radiação, já que o reator nuclear explode. Sim. É uma história que todo mundo precisa conhecer, né? Alterou a ordem do planeta e, de certa maneira, foi o que levou ao fim também da União Soviética. Então assistam, que vale a pena, é sensacional. Muito bom, depois desta dica, com um delayzinho de 10 anos do Vitão, roda a vinhetinha, porque a gente vai começar. Chama, mas o gado não foi, né? Porque ontem Jair Bolsonaro voltou à Avenida Paulista para um ato chamado Justiça Já, tá? Organizado pelo pastor Silas Malafaia. Agora vamos lá, galera, vamos lá. A multidão esperada não apareceu. Sabe aquele clássico no-show? Tipo isso, tá? E segundo a USP, foram um pouco mais de 12 mil pessoas. Isso no ápice, no melhor momento da manifestação, tá bom? Agora, quando eu digo que o gado tá flopando, eu vou trazer um retrospecto aqui pra você concordar comigo, tá? Não vai discordar, hein? Começa lá. Fevereiro de 2024, gente. Vamos dizer que esse foi o último bom público que o Bozo juntou, tá? Foram 185 mil pessoas. É muita gente, cara. Isso em fevereiro de 2024. É um Corta pasto para grande. 2025. É, muita grama nesse pasto. É. Corta para março de 2025. Rio de Janeiro. 10% do público. 18 mil pessoas. Abril de 2025, em São Paulo. 45 mil pessoas. Muito bem. Em maio, também de 2025, em Brasília, foram 4 mil pessoas que compareceram. E agora aqui em São Paulo, 12 mil pessoas. Lembrando que ele chamou o povo para a porta do STF. E, Guga, você estava lá, né? Você viu alguém lá? Poxa, bombou, viu? Brasília parou. Pelo amor de Deus, o cara só cai. Ele só cai agora em popularidade. Essa é a verdade. As pessoas não saem mais às ruas por conta do Bolsonaro. Foi uma piada, foi um fiasco. Foi tão ridículo que o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, deputado federal do Rio de Janeiro, culpou o jogo do Flamengo. Diz que as pessoas não foram para ver Bayern e Flamengo. São Paulo não foi porque estava assistindo o Flamengo. Porque Esse o Brasil é rubro-negro, é isso? Cara, Os cada um. Os Bolsonaro, eu, se fosse flamenguista, me sentiria muito insultado. Ele achar que, né, a torcida do Flamengo é bozoloide, e não é. É claro que não foi por conta do jogo do Flamengo. As pessoas não foram às ruas porque Bolsonaro está cada vez com menos moral, menos popularidade, e ele também não passa confiança mais para a militância dele. Ele abandonou essa gente, ele não está nem aí para militância, ele chamou de infiltrados que invadiram Brasília. Ele só usa agora a Débora do Batom como bode expiatório para uma anistia que serve para ele. Se fosse uma anistia que só servisse para aqueles que foram presos no lugar dele, ele não estava fazendo isso. Ele quer que sirva para ele, uma desculpa para ele fugir da cadeia. É um covarde, é um bunda mole, e a própria militância dele percebeu isso. Cara, você chama os apoiadores de malucos. E aí Pois depois é. você chama os apoiadores para sua manifestação. Vem comigo, malucos.
Vocês são malucos, mas eu gosto de vocês? Tipo assim, hã? Estranho, né? Estranho. Agora, Guga, olha essa. O flop foi tanto que apareceu ali um grupo de skatistas que fez mais barulho que os manifestantes. Vamos ver. Melhor momento, que mais viralizou. Muito amor. Era o que eu esperava. É isso, cara. Skate or Não tem como não mostrar a die. galera do skate. Não tem como não ser fã de skate. A gente já ama skate. E a galera do skate é a mais gente boa que tem. É essa galera, é a galera que ainda tem o espírito da revolta, da rebeldia, mas apontada para o lugar certo, que é pro fascismo, que é pro golpismo, que é pro nazismo. A galera do skate é incrível. Somos fodas. Viva o skate. É isso É. mesmo. É Ó, nóis. César Augusto dizendo, a galera do skate mandou muito bem, mandou bem demais. É isso. Juliana perguntando se o Will tá de férias. Sim, Juliana. Claro. Até o meio do mês, são 2 semanas de férias absolutas 2 semanas. de William De Luca, que daqui a pouco vai começar a mandar mensagens no chat porque ele não consegue, né? Ele não consegue. Mas eu espero que você esteja curtindo suas férias e não esteja conectado para você descansar e voltar aí, ó, no gás. Porque este segundo semestre promete, hein? Estamos aí Promete. ansiosos porque temos Bolsonaro na cadeia, Robs. grandes decisões. Ó, Olha, Robs. A Robs falou, galera. A Robs falou há pouco que tem o julgamento dele aí se aproximando. Já tem cálculos que porque o Xandão meio que já existe o cronograma do julgamento. O Xandão já disse quem vai ser ouvido, quem precisa ouvir. E aí já fizeram um cálculo de que, seguindo o cronograma atual, vai ser no final de agosto, vai ser bem antes do que a gente achava, talvez início de setembro. Então pode ser que logo mais, daqui a 2 meses, no máximo 3, a gente já tenha a micareta da prisão do Bolsonaro, que vai ser uma festa gigantesca. Vai ser um carnaval antecipado. Vai ser muito divertido. muito bem, cara, e todo mundo gostou da galera do skate que representou, a Nilda dizendo aqui, Ereni Galvão, maravilhoso ver os skatistas calarem os bolsominions, é isso, né? Chega de skate, chegou com tudo, chegou dando recado, isso é muito importante também. O próximo comício vai ter 2.000 pessoas, tá dizendo o Vitor. Nesse ritmo vai. Gardel comentando aqui, 12.400 pessoas que não entendem o significado da palavra malucos. Cara, Não. ou entenderam, né? Gardel, mas preferem ser chamados de malucos. Vai entender, né? Vai entender. Pois é, meu medo é se explodirem na porta do STF de novo. Teve um maluco desses Pois é. que se explodiu, porque é lavagem cerebral, é doutrinação ideológica no mais alto grau. É um bando de alucinado que acha que se explodindo no STF está defendendo a democracia, sendo que na verdade é o inverso. Está sendo usado para atacar a eleição, para atacar a justiça e para colocar no poder um fascistinha que chamou o exército para dar golpe. Só não deu golpe porque levou fora das Forças Armadas. O sujeito tinha plano de golpe, tinha decreto para dar golpe, tinha gente que ele tinha mobilizado para dar golpe. Só faltou o exército e a aeronáutica, porque a Marinha também embarcou. Foi esse o nível de risco que a gente chegou para entrar num estado de exceção. O Bolsonaro é uma viúva da ditadura de 64. Ele é fã do Ustra, um torturador. E ele queria reviver a ditadura e ele quase conseguiu. Ele vai ser preso por isso. E só quem é alucinado, imbecil ou um fascista também é que vai estar na Paulista, como estavam lá esses 12.000 ontem, que são malucos, que são fascistas, que passaram por uma doutrinação ideológica absurda, mas que a gente ainda tem que lutar para que pelo menos alguns desses saiam dessa bolha, né, e possam de novo pensar por conta própria, porque é um bando de zumbi. É um completo idiota. Completo idiota. Agora, teve um outro momento que chamou a atenção, que foi o discurso do Magno Malta, Guga. Enquanto ele sim. xingava Alexandre de Moraes, Pois é. Bolsonaro pediu para ele segurar a onda, cara. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí.
Tá ok. A gente Segura fala aí. em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque é uma cartela de ovo, tá custando 30. A Mãozinha. gente Menos, fala menos, em menos. Alexandre Cabeça, Até o não Carluxo, vou nem meu. falar porque é uma cartela de ovo, tá custando 30. Que Cartela. cena, 30 cara. reais. Cara, Do olha a Gente, cena. nós não vamos nos intimidar. Nós não vamos nos intimidar. Pega leve, cara, meu pescoço que tá na guilhotina. Peraí, não é bem por aí, não. Alexandre, não mexe com o Xandão. Xandão é meu vice, Guga. Não mexe com o Xandão, pelo amor de Deus. Lógico, você tá brincando, Magno Malta. Como é que você faz isso? A gente está vendo o Bolsonaro, o imbrochável, mais uma vez amarelando. Essa Peru do mocinha ali, Bolsonaro. ele censurou o Magno. Ele ficou com medinho, sim, porque como a gente viu, o Bolsonaro cara a cara com o Xandão, ele arrega. Ele, na época que era presidente, quando foi tá com levado medinho. o Alexandre de Moraes, antes, aí, quando ainda era presidente, ele levou uma camisa do Palmeiras, do Corinthians, entregou para Alexandre de Moraes. No tete-a-tete, ele dá uma puxada de saco, ele arrega, ele pede perdão. E aí a gente viu ele pedindo desculpa no dia do interrogatório. Ele fala que não tinha provas de uma fake news que ele tinha jogado, dizendo que o Xandão e outros ministros ganhavam milhões do STF. E aí ele pede desculpa e chama o Xandão para ser o vice dele. Então não pode agora ir lá e chamar o cara de cabeça de ovo, Magno Malta. A gente não pode fazer isso. O momento agora é de arregar. E a gente está vendo o Bolsonaro arregão em ação. Vamos ver outra figura? Roda aí, Silas Malafaia. Roda, roda. Temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Prostituta? Essa parte eu concordo. Uma direita que Nós se temos une ao uma Bolsonaro é direita vagabundo séria. e se vende, mano. E verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Francamente. Por isso que na eleição de 2026, nós não podemos errar o voto dos 2 senadores. Verdade, verdade. Falou tudo. Ele Aliás, ficou tão excitado. falou Finalmente eu tudo. concordo. Não é? Porque, assim, Honrado. concordo sobre a direita, agora, de fato, os olhos se voltam para o Senado em 2026 também. Serão Verdade. eleições duríssimas. 2 senadores, né, Guga? Enfim, e a gente sabe o poder do Senado, principalmente quando a gente faz a correlação com o STF, que é o Superior Tribunal Federal. Lá eles podem empichar, lá eles podem, sei lá, decidir que voto monocrático não está valendo mais. Eles podem reduzir a vida de um ministro no STF. Eles Pois podem é. Cara, eles podem fazer muita coisa. E é ali que eles Não estão pode dar esse mirando. mole. Então, assim, a gente não pode dar este mole. De jeito nenhum, Guga. Não, porque a ideia é essa. Ontem, inclusive, o Bolsonaro, mais uma vez, faz aquele discurso de que precisa de 50% da Câmara, 50% do Senado. Essa é a estratégia, ter a maioria do Congresso. E diz ele que quem tiver a maioria do Congresso vai ser mais forte que o presidente da República. Aí, imagina, 50% de bozoloide na Câmara e no Senado, 50% de golpista, 50% de fascista, 50% de oportunista, de lacrador. Ia ser a política rebaixada ao seu pior nível. E, claro, ia ser mais um capítulo do golpe. Qual que é a dúvida que o Bolsonaro quer 50% lá do Congresso Nacional para continuar pressionando pela uma agenda golpista? Parte da agenda golpista, por exemplo, elegendo mais senadores, é derrubar, é ameaçar ministro do STF, é fazer impeachment de ministro do STF, é ir para cima do Alexandre de Moraes, é se vingar daqueles que defenderam a democracia de um golpe. Só um imbecil, desinformado, ou maluco, ou fascista, ou mau caráter nega que teve um golpe. E teve, ele vai ser preso por isso, mas ele ainda tem chance de reverter. Como? Se eleger maioria do Congresso, ele consegue seguir com a agenda golpista dele. Ele vai para cima da justiça. E claro que a gente não pode, quem é a favor da democracia, não pode e não quer que isso aconteça. Eu só quero mandar aqui um beijo para a Jordana Lima, que está aqui tocando o terror no chat, o Ferdi, a Dione e a Maria Joana, e dizer que eu sei imitar o Silas Malafaia. Quer que eu imite o Silas Malafaia? Eu quero.
Com a voz de taquara rachada e tudo? Tá falhando igual ele. Tá falhando igual a voz dele, mas tá tudo bem. Ele grita tá tudo desse bem. jeito. Eu só ouço isso. Gente do Socorro. céu, socorro! Porque, olha, Guga, aparentemente foi realmente um divisor de águas, né, na direita. Olha quem não apareceu. Quem não apareceu no palanque para dar as caras. Aqueles que Quem? declaram apoio irrestrito. Michele não apareceu. Chupetinha não apareceu. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também não apareceu, foi ver o jogo do Flamengo. Ronaldo Caiado foi ver o jogo do Flamengo. Ciro Nogueira, Rogério Marinho, Gilson Machado, o ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, esse ausente por determinação do juiz Alexandre de Moraes. Mas assim, grandes figuras foram assistir ao jogo do Flamengo de fato. Eu tô chocada com essa torcida rubro-negra. Chocada, cara. Sabia nem que Michele gostava de futebol, por exemplo. Olha aí, ó. Não foram, Guga. Pô, é tudo flamenguista, né, Robson? Tudo flamenguista, cara. O Vou pensar o Flamengo. quê? O Parabéns, Flamengo tirou a galera. Ele. Primeiro escalão Tô do feliz, Bolsonaro, ó. Picou a mula, Olha o cara. Flamengo. Poxa, Agora, Michele. olha só, gente, porque no TikTok, a influenciadora, a Letícia Chagas, ela mostrou de fato o público presente nesta manifestação. Vamos ver. Sou de esquerda e fui numa manifestação bolsonarista pela primeira vez. Vale. Eu queria ver com meus próprios olhos como age a militância bolsonarista. Essa camisa aqui foi a mais bizarra que encontrei pelo caminho. Nela, um senhor usa uma camiseta que faz referência a um grupo racista que linchava pessoas negras nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan. Tinham alguns jovens na manifestação, inclusive essa menina com camisa do Trump. Mas a grande maioria dos manifestantes eram pessoas mais velhas, tinha muitos idosos. Esse senhor usava uma camiseta escrito 1964, fazendo referência à data do golpe militar brasileiro. Esse mesmo senhor, mais tarde, disse que a gente vivia agora numa ditadura no Brasil. Sim, ele estava defendendo que a gente tivesse mais democracia, enquanto elogiava a ditadura militar. O bolsonarismo não tem um projeto real para melhorar a vida do povo. Por isso, precisa romantizar o passado. O ato tinha um apelo meio que de rolê, passeio com a família. Rolê não, música. rolê é Tocava outra de coisa, fundo hein? a música Ei, Baile ei, de Favela, que é É o famoso funk rolê que a gente aleatório. tá sempre Rolê presente. nosso. Tá lindo. Não era Ela é um ato inteligente, essa gigante, garota. mas a maioria das Esse pessoas comentário parecia bom, estar lá porque quis mesmo, não era ligado a nenhum partido. Podia ser a tiazinha da igreja, podia ser um parente Ela é seu muito ou boa, meu. essa garota. A Se a minha esquerda tia. seguir com medo de ir pra rua, o bolsonarismo vai seguir tomando conta dela. Cara, gente, Muito boa essa juro, garota. né, Guga? Ela já mostrou um Poxa. lado, agora nós separamos também pessoas que quiseram chamar atenção nessa manifestação. Vamos ver. Olha lá. Olha, cosplay da Michele. Então que é isso, velho? Parece, né, não é um vibradorzinho. Calma. Não, enfim. Um caniço, parece um caniço, que é longo, mas é fino. Enfim, prossiga. Cara, muito bom da Michele. Olha o batom gigante aí. Olha, os gêmeos do batom gigante aí na sua tela. Vamos ver outro, porque Xandão Que não isso, podia faltar, né? Olha lá. Que gracinha. E pelo que eu entendi nessa foto, ele está de fraldas. Ele tá mostrando a coxa, velho. Com tornozeleira O Xandão não mostra as eletrônica. coxas. Meu, gente, não é bem o Xandão que tá botando fralda não, né? Porque quem tá na regressiva é o Jair, né? Se borrando todo. Essa fralda tem que Esse passar daí pro outro lado. vai se explodir no STF. Anotem. Aquele ali que mostrou as coxas, que tem uma privada com a cara do Xandão, esse é completamente desequilibrado. Ah. Eu não duvido nada de um dia eles fazerem companhia ao tio França. Tio França, aguarde, tem mais um aí chegando. Você falou em desequilibrado, né? E eu volto a pergunta pra você. Putz, só esse? Roda uma macetada de notícias aí, vai. Gente, vamos trazer aqui uma manifestação que não flopou.
Sabe qual é ela? Qual? A parada Qual? LGBTQIAPN+, em Budapeste. Guga, lá na Hungria, a Marcha do Orgulho, ela chegou a ser proibida, olha só. Mas mesmo assim, deu mais que o flop do Bolsonaro. Mesmo proibida. 100 mil pessoas lotaram as ruas de Budapeste neste sábado passado. Agora, olha que curioso, como é que eles conseguiram proibir, né? Eles alegaram que tem uma lei que se chama Proteção às Crianças. E por causa dessa lei, a parada LGBT não deveria acontecer. Agora, obviamente que ela teve apoio de quem? De quem? De do quem? premier Viktor Orbán. Óbvio. Não Ele teve, estaria né? ali. Teve ele teve apoio? A lei teve apoio. Ah, não, a Eles lei. tentaram proibir. Pra proibir. Lógico, né? Ah, bom. Claro, Mas a galera foi, mesmo com a proibição. Essa não foi a primeira vez em mais de 20 anos que a marcha foi impedida de acontecer de forma legal. Olha só como é que tá o bicho pegando na Hungria também. A gente sabe, né? Porque ele é um expoente da extrema-direita. Eu tô falando de Viktor Orbán. A polícia húngara não baixou a guarda. E aí, sabe o que ela falou, gente? Se vocês forem na parada, eu vou usar câmeras de reconhecimento facial para identificar quem participou do ato. E depois eu vou prender. Porque a proibição está rolando. Mesmo assim, as imagens que vemos são de uma parada cheia de cartazes, cheia de manifestação, cheia de cores e muito pacífica, tá? Agora, aconteceu alguma coisa lá que aconteceu aqui também na nossa parada. Apareceram uns estranhos seres da extrema-direita tentando atrapalhar. Tipo, aqui também eles vieram, mas ó, botaram pra correr. Inclusive foi a própria polícia. E aconteceu o mesmo lá em Budapeste, na Hungria. Enfim, mais de 30 embaixadas se pronunciaram a favor da marcha, além do presidente, na verdade, da presidente, né? Da Comissão Europeia. E aí, segundo os organizadores, a marcha contou com participantes de mais de 30 países e 70 deputados do Parlamento Europeu. É isso, Guga. Eles tentam asfixiar no mundo todo, mas nós estamos ali, ó. Pá, que sensacional essa reação. Resistindo. Que sensacional. Né? Poxa, importante demais. O Viktor Orbán, ele é a cara hoje do fascismo. Inclusive, ele serve de exemplo para boa parte dos políticos autocratas que querem também se tornar uma espécie de ditadores, dando golpes a partir da próxima eleição. Você é eleito e você vai mudando de tal maneira a Constituição e vai influenciando de tal maneira na justiça que fica tudo aparelhado, você não sai mais do poder, você passa a querer proibir aquilo que você não concorda por ser um imbecil, cheio de preconceito, com a marcha da parada gay, e aí você vê uma reação dessa em cima de um sujeito tão perigoso como o Viktor Orbán, é realmente incrível, é uma multidão, pelo que eu estou vendo de repercussão aqui, sem precedentes na história da parada gay de Budapeste. Ele desafiou, ele ameaçou até com prisão. Qual foi o resultado? A maior multidão da história da parada gay de Budapeste. Isso é incrível. Parabéns a todos que participaram dessa reação. E é isso, o fascismo não vai vencer no final. Está aí uma demonstração de que no fim a liberdade, a democracia e o amor sempre vencem o ódio, o mal e o fascismo, aqueles que arrotam preconceito, como o Viktor Orbán, esse sujeito nefasto, tá aí levando uma porrada na cara. É isso. Ó, camarada Victor dizendo que em Curitiba foi ontem a parada. Que bacana, aproveita e manda um beijo para a vereadora sapatão que eu mais amo nesse mundo, que é a Georgia Partes. Defendendo a classe lá em Curitiba, é isso aí, é muito importante aí. Resistências também, inclusive, e principalmente dentro dos espaços de poder. Porque é esse contraponto que a gente precisa, né, para esses governos autoritários, para esses prefeitos que querem coibir, que querem proibir os atos de resistência de grupos que são achatados, violentados. Não serão excluídos, jamais. Bota o arco-íris para cima e vamos gritar orgulho, porque coletivamente somos mais fortes. Deixa eu trazer um assunto aqui que me deixou muito feliz esse final de semana. O Guga já sabe qual é, vocês também já sabem.
Porque o Palmeiras carimbou seu passaporte para as quartas de final. Eu tô falando da Copa do Mundo de Clubes. O gol saiu no finalzinho, né? Nos pés de Paulinho, na prorrogação. E o Verdão venceu a estrela solitária da Letícia Botafoguense, tadinho. Tô mal, eu tô mal. Vamos com calma, que eu tô triste. Nossa, gente, prometi tanta coisa. Não conta. Deixa na próxima. Desculpas, Letícia, mas não deu, né? Quem não faz, toma, não é isso? Né? Faltou avançar ali um pouquinho, mas tudo bem, gente. Vamos lá, porque agora o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite. Eu tô com medo, mas eu quero ver esse jogo, tá? Com a classificação, olha a bufunfa. Vamos falar de grana agora, porque também é um dado que eu quero trazer pra gente conversar um pouquinho mais aqui. O Verdão ganhou com a classificação mais 72 milhões de reais. Já tinha garantido antes 146 milhões. Então, ganhando ou perdendo em campo, o Palmeiras já está com um cofre que soma 218 milhões de reais. Guga, é muita grana, cara. Por isso que pra mim o futebol cara, é muito fora. É muito fora de qualquer outro esporte, de qualquer outro tipo de competição. Eu tô falando da coletivo, tá? Como esporte coletivo. É muito porque, tem o tênis também que, nossa senhora, mas como esporte coletivo, O boxe. é muito boxe tá muito fora legal. de... Como é que é? 218 milhões. Muita grana. Você É soma em absurdo. 4 partidas, cara. Com um público Não dá. ridículo. Então esse dinheiro não vem do público, não vem... Cara, esse dinheiro vem do negócio futebol. Assim. E aí a gente vê o sucesso que é essa Copa do Mundo por alguns motivos. Essa grana pesa muito, porque ela influencia, quer queira ou quer não queiram, assim, nos atletas que se jogam muito mais pelos seus clubes. Esse dinheiro volta para o clube. Assim, ele não está jogando por uma seleção, por isso que muitos jogam muito mais nos clubes que nas seleções. Assim. Muda completamente, né, a configuração. Principalmente agora, a gente tem que voltar para o Campeonato Brasileiro. É de chorar, né, Guga? É complicado, né? Você ir pra cima de... A gente tá ganhando uma grana, os times do Brasil, nesse campeonato. Agora, nada comparado ao que ganham os times da Europa durante o ano todo. E aí é óbvio que quem tem mais dinheiro tem uma vantagem, né? E aí os times da Europa viraram seleções. É muito difícil você... Como a gente viu ontem, né? Flamengo e Bayern. O Flamengo... Lutou. Mas quando acabou o jogo, o que falou o técnico do Flamengo? O Luiz Felipe. O outro time é mais forte. Ele disse desse jeito. Ele é melhor. Eu não tenho o que fazer. Né? Vamos reconhecer. Eles são melhores. Que é o óbvio, né? Passou Inclusive, mal. todo mundo sabe. Um time custa 10 vezes mais caro que o outro, é porque vai ser um time com jogadores mais valorizados, provavelmente é o melhor, né? Sempre assim. Então, é isso. É muita grana, a diferença, a discrepância é absurda, né? E a gente vê até aqui no Brasil também, na América do Sul. O futebol brasileiro tem muito mais grana que o da Argentina, que o da Colômbia. Agora a gente tá pegando tudo que é jogador aqui da América do Sul. Esses que não estão indo ainda pra Europa, estão vindo pro Brasil, estão correndo pra cá. É assim que funciona o jogo, né? Pelo menos futebol, ao contrário de outros esportes coletivos, o mais fraco pode vencer, né? Porque no basquete não tem isso. O time é muito melhor que o outro, vai vencer sempre. No vôlei, em outros esportes coletivos. Agora, no futebol, é comum. Sempre tem uma zebra. E olha, só para vocês entenderem como o futebol dá dinheiro, Cristiano Ronaldo faturou 275 milhões de dólares neste último ano. Ele, por 3 anos seguidos, foi o atleta mais bem pago do mundo. Nos últimos 3 anos é o Cristiano. E no último ano ele ganhou 275 milhões de dólares. O segundo colocado é o Stephen Curry, que é jogador de basquete, com 156 milhões. Mais de 100 milhões a menos que o Cristiano Ronaldo. Depois vem o Tyson Fury, que é um lutador de boxe. Boxe dá muita grana. E depois vem um jogador de futebol americano, e aí em seguida já o Messi. Aí já volta pro futebol. Messi. E aí tem também o Benzema na lista dos 10 mais. Futebol
é, de fato, o que dá mais. É um esporte que tem muita grana, é poderoso. E, infelizmente, a gente, para disputar com o time europeu, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas tamo aí, hein? Chelsea, pode vir, hein? Tamo aí. Agora, gente, vamos combinar também que nem tudo tá perdido, né? Temos o Fluminense aí. Quem sabe teremos, então, um time paulista e um carioca avançando para as quartas de final, né? Então, Botafogo, Flamengo, pode enfrentar um jatinho e podem viajar para o Rio de Janeiro juntos, né? Já se despedindo da competição. E o Fluminense tá ali ainda na batalha. Vamos ver. Queria ter 2 times ali. Imagina esse frete. Imagina esse voo, Guga. Pô. Oh, meu Deus do céu. Olha, hoje é Flusão, galera. Vamos torcer muito pro Flusão. E sobrou o quê? Sobrou Palmeiras e, quem sabe, Flusão. Então, Na próxima acaba tudo, Guga. Acabou tudo. Os brasileiros vão embora, não tem essa. Eu tô sentindo uma dor em alguma parte aqui. Rolando uma mágoa. Que isso, Robis? Cotovelo, Você, gato, pra cima de cotovelo. mim, tô mal. Já basta o William De Luca. Aí, o Aí, William De ó, Luca, lascou. ele tava me ligando, mano. Eu atendi ele, mesmo chorando, mesmo triste, eu atendi ele. É isso. Ah, você deu mole. O Sacanagem. que ele falou quando você atendeu? Ah, Cara, eu tava chorando tanto que ele ficou com pena de mim. Mas eu não lembro muito, eu tava muito bêbada. gente, 12:07 nessa segunda-feira, vamos falar de outro assunto importante ainda no esporte, porque política e esporte estão ali, ó. Não tem jeito, cara. Quem fala que não mistura não sabe nada. Olha essa, a seleção feminina cubana de vôlei teve os vistos negados pelos Estados Unidos e elas não vão poder participar da Norseca Final Tour, que é um Inacreditável. torneio classificatório para os Jogos Centro-Americanos e do Caribe. Foram 16 vistos negados no total, 12 das jogadoras, 2 da comissão, 1 árbitro e 1 gerente de equipe. E aí, o governo de Trump diz que, por conta da confidencialidade nos processos, não deu a concessão consular para o time de vôlei de Cuba. É inacreditável. E aí, em nota, a Federação Cubana disse que tal decisão é injusta e discriminatória. Até que vocês foram modestos, tá? Porque a gente sabe aí qual é o ponto, né? E como ele usa essa questão do visto como barganha, como moeda de troca, né? Assim, Guga. E é pra tudo. O que ele falou? Visto não é obrigatório, é uma... Como é que foi a última lá? Visto não é obrigatório, é um presente, é um... É um benefício. Visto é como se você estivesse sendo presenteado por ser alguém muito importante, né? Qualquer um pode receber. Visto não é obrigatório, é um benefício. Ele falou uma coisa dessa. Foi alguma Visto... coisa nesse sentido aí. Agora, vamos lá, a hashtag não é caso antigo, tá? Porque, recentemente, a seleção feminina do Senegal também passou por isso. Né? O time teve que cancelar um treino porque alguns membros da equipe não conseguiram os vistos para os Estados Unidos. Eles iam treinar nos Estados Unidos. E aí não rolou. E aí eu volto aqui para dizer, cara, que strike esse governo Trump, né? Para todos os lados, Guga. Sobra para todo mundo. Tendo relação, não dá mais para ter... assim, não importa. Somos todos impactados por esse governo nefasto, cara. Acabou o esporte lá. Não dá para ter evento mais lá. Como é que você faz? Vai fazer uma Copa do Mundo ano que vem nos Estados Unidos? Um monte de turista que quer ir para a Copa certamente vai ter também o visto negado. O cara tá negando visto para time de vôlei, de basquete, para atleta. E olha que o time cubano tá vindo para Costa Rica, que pertence aos Estados Unidos. Eu não sei que mole é esse que a Costa Rica deu. Não é nem para os Estados Unidos dos branquelo white, aqueles white redneck, esses branquelo americanos, não. Eles querem ir para Costa Rica, para um evento de esporte lá, visto negado. Isso é inacreditável. Se esse país virar, ou por alguns anos ficar flertando com fascismo, como está fazendo, não dá para ter mais evento esportivo lá. Não faz sentido. A própria Copa do Mundo, velho. Exatamente. Mas eu quero ir pra Copa, e aí? De clubes agora. Depois vem Copa do Mundo. Tem Olimpíadas nos Estados Unidos, Guga. E aí o que é? Não dá. A África do Sul não participa.
Né? Como é que vai fazer? Vai ter time dos refugiados? Dessa vez nem time dos refugiados deve ter, porque eles não vão conseguir entrar nos Estados Unidos, porque sempre tem o time dos refugiados, né? Já virou uma tradição, né? Desde de 2016 a gente tem esse time que compete de roupa branca e tal. Quer dizer, os desafetos, os desamores não vão poder entrar. Acabou a Olimpíada. Porque a gente tem representação dos 5 continentes. E como é que a gente vai ter tudo isso lá? Mas aí eu tô falando de 2000... Bom, falta um tempinho aí. É lei 2028. Mesmo assim, Guga, sabe? Que absurdo, como assim? E não justifica, é simplesmente... Não. Agora, tem alguma... Eu não tô entendendo o seguinte, porque tá dizendo que na matéria da CNN que é Costa Rica e que é território do Zé. É Porto Rico mesmo. Porto Rico que é território, né? Porto Rico é território do Zé. E porque a CNN errou, então, né, na matéria? É isso? É em Porto Rico, então, esse jogo, e não na Costa Rica, é isso? Isso, Porto Rico. A CNN colocou errado, aparentemente. Não, porque a CNN, realmente, eu tô entrando na matéria da CNN e fala em Costa Rica mesmo. Por isso que eu acabei falando em Costa Rica na hora que eu comentei, mas aí eu falei, Costa Rica? Ô, Guga, vamos melhorar suas fontes aí, brincadeira, gente. Mas, infelizmente, a matéria que a gente usou realmente diz Costa Rica, mas é em Porto Rico, realmente. Quem é parte do território americano é Porto Rico. Costa Rica maravilhosa, é um país independente, que ainda bem que não faz parte dos Estados Unidos, podemos continuar indo a Costa Rica. Agora, Porto Rico, aí a gente depende de visto, como dependeu a Federação Cubana de Vôlei e não conseguiu. Tá tudo fazendo hoje. Errata feita e você precisa melhorar suas fontes, hein, Guga Noblar? Só digo isso. CNN não dá mais. Vamos falar de uma tretinha que a gente gosta? Vamos falar uma treta nas redes entre o PT e o partido do sapatênis. Eu tô falando do Partido Novo, galera. Nos últimos dias, o PT publicou nas suas redes um vídeo feito por inteligência artificial em defesa da taxação dos super ricos. O vídeo rodou a internet. Vamos ver esse vídeo porque teve resposta de Rosmeu Zema. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz, no remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Imposto é sempre um branquelo, justiça. Por isso o governo é sempre um branco, um cara de empresário. Um calvo. Fazer os super ricos. Calvo, né? Tem muito calvo também, para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Parece o Collor. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça. Espalhe esse vídeo por aí. Cara, só vi verdades aí, tá? E é importante... Falaram que é o Justus. Oi? Os Justus, chamaram Justus. É ele ali, o de terno azul, cabelo muito branco, bom. É o Justus. Muito bom. Eu só vi verdades ali sobre a taxação, né, sobre os impostos. A gente paga muito mais que os super ricos, assim. A gente paga muito imposto, enquanto eles recebem isenções, enquanto eles, pagam o mesmo que a gente no consumo. Como é que pode? Os caras compram um jatinho e não pagam nada. Não, é absurdo. Assim, é um absurdo tudo isso. E eu acho, de fato, que essa linguagem precisa ficar acessível e ser fácil para que a população entenda, porque às vezes fala super rico, fica tão distante, mas o que é isso? O que é isso? Gente, a gente que paga o imposto, isso está errado. Justiça tributária já. E aí esse vídeo, como só falou verdades, ele incomodou, tá? Incomodou quem? Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que postou nas suas redes... que postou nas suas redes esse vídeo aí, roda, porque depois quero te ouvir, Guga. O governo Lula diz que agora a balança é justa, que estão taxando os ricos. Mas a verdade é que de um lado, Lula, Haddad, Janja, e do outro, o povo, sendo esmagado com as viagens milionárias de Janja, roubo do INSS, corrupção, IOF, é o BBB. Mais um blá 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 do governo Lula. Tá vendo a mão de um branco ali, jogando peso na galera? É sempre um branco.
Cara, que absurdo. Agora, o Zema esqueceu de falar do aumento, né, de 298% do próprio salário. Faltou esse detalhe no vídeo ali, né? Isso você não fala, né, Zema? Isso não precisa... Puxa, Zeminha. Irrelevante. Zema... se aumentando o seu salário e por efeito cascata dos outros políticos, isso não vai causar nenhum peso em cima do povo, né? Isso não vai tomar uma boa parte dos impostos, né, Zema? Ai, Zeminha. Não, no fim, tá virando uma guerra de narrativa agora, e o PT embarcou de fato nessa briga para fazer uma defesa do que seria a justiça fiscal. A gente tem que cobrar de quem tem mais, e quem está defendendo quem tem mais é o Zema, quem está defendendo quem tem mais é essa turma da oposição que deu o golpe no IOF semana passada, o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre. Então, agora virou briga mesmo, agora virou guerra, a gente vai ver cada vez mais essa disputa de narrativa, e o PT vai construir, de fato, uma campanha em cima disso, como a gente pôde ver nesse vídeo, mostrando que o rico não paga nada de imposto. O rico, o que ele paga de imposto no Brasil, chega em média a 8 a 10% do que ele tem de renda. Já quem é pobre, quem é classe média, gasta quase 30%, 27% do que tem no imposto. Isso é 27 contra 10. Então, na prática, a base da pirâmide social, quem tem menos, quem está na base, é que sustenta o topo. Deveria ser o contrário. O topo deveria sustentar a base. Isso é tão óbvio. Até para diminuir a desigualdade. Então a justiça fiscal, é claro que é importante a gente cobrar de quem tem mais. E aí essa guerra agora virou uma guerra, virou uma briga, e a gente viu de qual lado o Zema tá. E também vimos lá na propaganda, né, do PT, na campanha do PT, o Justus, pelo jeito, é figurante, e a gente viu que foi feito por inteligência artificial. Ficava passando ali um monte de gente, né, durante a propaganda, e eu só pensando... Tinha uns 30 que passaram. São 30 figurantes que perderam emprego. São 30 atores que não ganharam dinheiro. Porque a inteligência artificial, meu amigo, essa tá faturando mesmo, né? Tá fazendo tudo agora. Até propaganda política vai ser feito só na base da inteligência artificial. Então os atores agora, cada vez com menos oportunidades de emprego. A gente tem que pensar nisso também. A gente tem que dar um jeito de ajudar essa galera também. Inteligência artificial acabando já com os figurantes das campanhas políticas. É isso. Zema, tá me ouvindo? Eu ovo. É isso, né, cara? Gente, pelo amor, não dá. Quer dizer que se a Janja não viajasse com o Lula, ou se o Lula não tivesse feito todas essas viagens, a balança estaria equilibrada, né? Não sei, eu entendi essa mensagem no vídeo. Meu Deus. Foi isso. É só simples assim. Robes. O César Augusto está pedindo aqui para que a gente mande um abraço para a loja de tinta do tio dele. É a Tinta Laram. Tinta Laram. É a loja de Tinta Laram, um abraço para vocês da loja de tintas do César Augusto. Tinta Laram, irei aí um dia. Tinta Laram também. E você gosta, né? Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Lemone, dá também. Vamos falar do falso profeta, a notícia, né? A manchete que eu dei no começo do programa. Porque tem pastor roubando igreja, cara, mas na maior cara de pau, passando a mão e invadindo o templo. Se liga nessa, ó. Um suposto pastor foi preso nesse fim de semana em um hotel. Isso aconteceu no Paraná. Ele é acusado de furtar mais de 40 igrejas de denominação Deus é Amor, em cidades do interior de São Paulo e outros estados aqui do Sudeste. Segundo a polícia, ele agia sempre de madrugada, arrombando cofres e portas dos templos. Ele foi preso na Operação Falso Profeta, realizada pela Polícia Civil de Monte Azul Paulista. O ladrão de igreja foi encontrado escondido em um hotel, lá no Paraná, e já tinha passagem por outros furtos, em Santo André e também em Pirituba. Então era um cara que entrava na igreja, já ia direto pro cofre e passava a mão e só ia mudando de cidade. Passava a mão e só ia mudando de cidade. Agora, o mal-estar com os donos da igreja, de todas essas igrejas que ele furtou. Você imagina, Guga? Desse ladrão?
Ele roubou a igreja. Ele não roubou o pobre coitado que é explorado e dá o dízimo. Porque esse já tinha sido explorado, já tinha dado o dízimo. Ele já pegou o dízimo que estava no cofre da igreja. Dependendo da igreja que ele fez isso, talvez o dinheiro tenha sido mais bem usado por ele do que pela igreja. Não quero generalizar. Dependendo da igreja. Dependendo, eu tô com ele. Faça um bom uso. É menos pior. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, já diz o ditado. Falador passa mal, rapaz. Tem esse áudio. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. É isso. Passou mal. Roubo do roubo, cara. Tem coisa o roubo do roubo. Né? A gente fica aqui pensando, cara. É isso, Se gente. for aquele pastorzinho que pede para você dar o cartão de crédito, para ele, tem um que fez isso, que virou deputado. É aquele mesmo que justifica a perseguição aos negros usando uma maldição que jogaram pro filho do Noé, da Arca de Noé. Uma galera fanática que usa essa história para dizer que os descendentes do filho amaldiçoado de Noé são os negros e, portanto, eles tentam justificar o racismo e etc. Se foi esse pastor que roubaram, roubem mais. Tudo no cofre, cara. Meu Deus do céu. E, ó, deixa eu trazer uma notícia, porque ficamos todos abalados aí com a morte da Juliana Marins, né, que estava fazendo uma escalada num vulcão. E não é que aconteceu outro acidente lá, Guga? Na sexta-feira, tá? Pois é. Lá na Indonésia, no mesmo local da morte da brasileira. Só que dessa vez foi com o alpinista conhecido como Na. Ele escorregou em uma trilha próxima ao lago, em uma área, portanto, um pouco mais úmida e rochosa. O resgate foi feito por autoridades do Parque Nacional, com a ajuda de um grupo de escalada, que relataram o incidente por WhatsApp. Ou seja, o grupo de escalada avisou a equipe de resgate que não conseguiu sozinha e que teve que chamar um grupo de escalada. Olha só, Na foi levado para uma rota alternativa, que é usada, na verdade, né, em casos de emergência, e ele foi levado ao posto de saúde. A direção do parque reforçou a importância de usar operadoras licenciadas e guias locais para reduzir os riscos. Agora, essa é a função dela também, né, Guga? Ela se exime de qualquer responsabilidade, né? Ela tem operadores dentro do seu espaço e ela fala, ó, você que tem que tomar cuidado com a operadora, não sou eu não, tá? Isso depois da morte da Juliana e a gente já saber que lá não há um resgate à altura que a trilha merece, né? Porque eles não tinham equipamentos adequados, além de capital humano especializado em resgate em trilha. Você está falando de um vulcão, cara. Isso é muito sério, Guga. E o parque continua Eu quero saber quem ganha com isso, Robs. Esse parque, pelo que eu entendi, é o Estado que controla, não é isso? Não é um parque privado. Então quem está ganhando dinheiro é o próprio governo, é isso? E aí essa bagunça é mesmo assim, com um parque que seria do Estado, que, portanto, o dinheiro não está indo para uma empresa, e se for para uma empresa também. Como é que pode? Eles gastam, Robs, para fazer essa trilha, até R$ 1.600 custa. Você paga para ficar 3, 4 dias andando ali, com um guia e etc., e com uma certa segurança que você deveria ter, né? Que deveria ter um mínimo de segurança. Você paga R$ 1.600, é uma grana. E mesmo depois de acontecer o que aconteceu com a Juliana, enquanto ela estava indo ser resgatada, eles não fecharam a trilha. Estavam ali faturando, ganhando dinheiro. Por que o guia deixa ela para trás? Ele disse que saiu para fumar. E também ele avança com a equipe. Que ele deixa ela para trás e leva a galera para frente achando que ela vai estar atrás, 3 minutos atrás dele andando. O cara tá seguindo uma lógica mercantilista, comercial, de querer dinheiro. Por que você segue? Como é que você segue e deixa para trás a pessoa? Porque você precisa continuar fazendo aquilo movimentar e girar. Mesmo com ela sendo resgatada, não parou. Só parou nos últimos momentos. No último dia, quando chegaram até o corpo dela, depois de 60 horas, aí sim, eles interromperam por algumas horas a trilha nesse sentido que ia até ela. Foi o único momento. Aí resgataram o corpo, já abriram de novo e já tem mais acidente. Como é que pode isso, gente?
Enfim, isso para mim é uma lógica de comercial, de o dinheiro é o que importa mais. Mais do que a Juliana para trás. Não, e eu tô falando sobre equipamentos também, porque quando foram tentar, né, resgatar a Juliana, as cordas não chegavam onde estava a Juliana, eram cordas curtas. Eles não tinham as cordas para fazer o resgate. A equipe de resgate não tinha corda suficiente para fazer o resgate. Sério. Sei mais sobre isso. Vitão, quero ver se você tá esperto. Roda a vinhetinha aí, o melhor que... Ó, Vitão tá esperto, mano. Vamos ver agora duas meninas que viralizaram depois de irem na Bienal fazer críticas cristãs. Roda aí. Sou cristã e estou trabalhando na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, 2025, e eu vi alguns absurdos que eu quero compartilhar com vocês. Vamos começar com essa frase clássica de Simone de Beauvoir, que é uma grande mentira feminista. Isso daqui eu não acreditei quando eu li. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é gay. O nome do livro, Oremos. A gente passou por um stand aqui, mostra a capa. Um trecho. Em um mundo homofóbico e transfóbico, crianças queer, gays, lésbicas e trans privadas de uma educação sobre sexo, gênero e sexualidade que reconhece, enfim, é isso aí, gente, daqui pra pior. Se tivesse, por exemplo, um livro cristão criticando o candomblé, o islamismo, qualquer coisa, os homossexuais, meu Deus, nós seríamos massacrados, porque é assim, você pode ter liberdade de expressão, até discordar deles. Outra coisa que a gente vê muito são livros eróticos com capinhas infantis para atrair o público infantil. Então, livros que claramente são 18+, mas não existe nenhuma regulamentação, nenhuma proibição. Crianças levando esse tipo de livro. Olha esse livro, A Verdade Vos Libertará. Você nem leu o livro? Mostra a contracapa. Meu Deus! Piada. Mostra essa capa. A culpa é do diabo. O que li e vi sentir nas encruzilhadas do racismo religioso. O que significa isso? Não faço ideia, porque eles falam difícil. Fracas. Eles falam difícil, não tenho ideia, não faço ideia. Eles falam difícil. Que gente idiota. Que gente, né, que gente medíocre. E aí você vê que é só preconceito. Ela lê diabo. Ela não sabe nem o que é. Ela vê uma capa que tem um desenho que ela acha que remeter isso é pra... Que idiota. Para que as crianças leiam. Vira um ser tão babaca e medíocre assim. E aí fica fazendo esse vídeo querendo lacrar, mostrando na verdade que é uma pessoa completamente ignorante, vazia, sem conteúdo, cheia de preconceito, cheia de ódio, cheia de mágoa, ressentida, mesquinha. Que triste ver um vídeo desse e que nojo, né? Que asco que dá de ver uma pessoa esbanjando preconceito ali, arrotando preconceito. Nojento essas duas aí, o que elas fizeram, indo na Bienal para atacar livro. Esse é o tipo de gente que queima livro. Sabe quando os fascistas se unem, fazem fogueira e tacam livro, e atacam o conhecimento, e atacam mandam a ciência. Atacar professor. É esse tipo de gente aí, é esse tipo de gente mesquinha e ignorante que faz isso. Francamente, cara, ao invés de rolezinho, vocês deviam comprar os livros da Bienal, quem sabe dê uma ajuda aí. Aprende. Vamos Leia ler, tudo vamos isso. instruir, vamos, né, cara, cada comentáriozinho que, pelo amor. Estamos quase acabando o programa, Guga, mas eu vou trazer aquele recado final aqui, porque ontem nós tivemos uma aulaça aqui com o Eduardo Moreira. A aula Investir é para Todos, e a gente pode aprender aí sobre o poder do conhecimento, como ele é importante, né? Principalmente nesse mundo instável que a gente vive hoje. E aí o conhecimento, cara, é a diferença bruta entre um futuro confortável e viver ansioso com dificuldades financeiras. Tipo, não colocar a cabeça no travesseiro e simplesmente dormir. É preocupante, de fato. Então, assim, mesmo conhecendo, a gente não está 100% seguro, cara. Imagina sem conhecer nada, tá? E o Edu ensinou tudo o que você precisa saber para começar a investir, mesmo começando aí com pouco. Você pode começar a investir com R$20, R$30. É o que sobra ali no final do mês, tá? E aí você vai aprender como cuidar do seu patrimônio sem cair nas tradicionais armadilhas
dos bancos. Essa foi uma aula aberta do Investidor Mestre, com formação em educação financeira e investimentos, criada pelo Edu, que já mudou a vida de mais de 70 mil pessoas. E para você que não conseguiu acompanhar ao vivo ontem, nós temos uma boa notícia, que é o replay, que já está disponível. E aí, no final da aula, você ainda descobre condições exclusivas para fazer parte do Investidor Mestre. Vale muito a pena, galera. Vale muito a pena. Então, o que você tem que fazer? Garantir a sua vaga, né? O seu lugar para esse replay. A gente não tem o QR Code aqui, né? Então, eu ia falar para apontar o celular aqui nessa câmera. Nós não temos o QR Code aqui, mas temos um link para você acessar para poder curtir esse replay. E o Guga sabe qual é, porque ele lembra de cor. E rapidamente. Adoro esse link. Adoro esse link, é o Rolê ICL. roleicl.com.br, roleicl.com.br. Dá tempo de entrar Maria Pedrosa, Júnior, Stardust, Aline Gomes, o Red D e, claro, o Theo Cool, que tá aqui todo dia, Jacinto Pinto, Cal Silva, Sheila Soares, todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Pois é. Não perca este replay para você não cair nas tradicionais pegadinhas dos bancos. Cara, eles falam que você vai lucrar, eles falam que você vai se dar bem, mas na verdade, eles se dão bem. E muito bem. É só ver o lucro, né, dos bancos, o lucro só aumenta. Do mercado financeiro. Você vai vendo isso tudo, você fala, caramba, cara. Foi para todo mundo, mas aqui no meu não chegou nada. É isso, porque a gente contribui para isso aí. Para o nosso empobrecimento, porque a gente acaba dando dinheiro pro vizinho. Comprando ação furada, enriquecendo lojas americanas, né? Tudo isso a gente faz. Comprando depois, ouro de cubano em Miami. E depois, ó. Esse é inteligente. Toma. Esse cara, esse aí é professor mestre no investidor. Palmas para ele. Tudo que você não deve fazer. É esse cara que sabe. Guga! Vamos nessa! Deu uma estouradinha no programa de hoje, 2 minutos. Tô a semana inteira aqui no rolê. Essa semana que vem, o Will de férias. Então, tamo junto, hein? Te vejo amanhã. É nóis. Beijo, até às 11h30 amanhã. E tem reprise hoje às 4h também. Tchau. Aí. Fala, turma. É o seguinte. Quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente. E tá querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.